Eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, registrar a presença de 3 jovens tucanos lá do meu estado do Pará, que estão aqui participando dessa sessão de hoje na galeria do Senado Federal, o Raimundo Rodrigues, o Vitor Picanço e o Jefferson Nascimento. Sejam bem-vindos ao Senado Federal, vocês que estão participando aqui em Brasília do Encontro Nacional de Gestores para Políticas da Juventude. É com alegria enorme que vejo vocês participando da sessão de hoje do Senado Federal. Mas, como eu dizia, que hoje, senador Jefferson Rodrigues, eu venho falar de uma ação promovida pelo governador Simão Jatene. Diante da falta de vontade política do governo federal em permitir que o Congresso Nacional exerça sua principal função, que é legislar, o governo do Pará tomou ontem uma atitude drástica, porém responsável, em favor de todos os paraenses. Ontem, e é bom que o Pará, que nos vê pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado, tome conhecimento. O governador do estado do Pará, Simão Jatene, esteve em nossa companhia, do senador Flecha Ribeiro, da deputada estadual Ana Cunha, representando o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Caio de Azevedo Trindade, o senhor Antônio Carlos Melo, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, representando os trabalhadores do Estado do Pará, o senhor Fernando Yamada, representando o empresariado paraense, todos os representantes da sociedade do nosso Estado, governo, parlamento, trabalhadores e empresários, todos capitaneados, como eu disse, pelo governador Simão Jatene. Estivemos em audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Estivemos lá para a entrega pelo governador Simão Jatene da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi registrada com o número 25 de 2013 no Supremo Tribunal Federal e que terá como ministro relator o ministro Gilmar Mendes. Essa ação, senador Randolph, basicamente pede que o Poder Judiciário determine, senador Randolph, que o Congresso Nacional regulamente a chamada Lei Candir, a famigerada Lei Candir, que desonera os produtos exportados primários e semi-elaborados. Senhor presidente, já abordei esse tema por diversas oportunidades. Inúmeras vezes estive aqui assumindo a tribuna do Senado para falar do prejuízo que a Lei Candir traz para o Pará em especial, mas para a maioria, 21 estados da Federação Brasileira. Essa é uma luta de todos, absolutamente todos os paraenses. Para se ter uma noção, estima-se que o Pará teve perdas de arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais desde a aplicação da Lei Candir. Sabemos que o momento econômico vivido pelo Brasil em 1996, quando foi instituída a Lei Candir, era outro. Era e ainda é preciso estimular nossa economia e nossas exportações. Porém, desde sua concepção, a lei previa compensação aos estados exportadores. É interessante contar um pouco da história. Originalmente, a Lei Candir previu em seu artigo 31 uma compensação aos estados exportadores no valor de 3,6 bilhões de reais em 1996 e 1997. Estamos falando quase de 20 anos passados. Para o ano de 1998 e os anos posteriores, foi definida uma compensação ainda maior, de 4,4 bilhões. Em 2002, a lei foi alterada, determinando uma compensação de até 3,9 bilhões de reais,
para 2003, e deixando em aberto os valores daí para diante, 2004 a 2006, citando apenas os valores consignados nas suas respectivas LOAs. Desde 2003, 10 anos se fazem, o princípio da desoneração de tributos e da compensação aos estados exportadores foi incluído na própria Constituição Federal por meio da emenda constitucional 42 de 2003. Porém, como argumentou o governador Simão Jatene ao ministro Joaquim Barbosa, enquanto a desoneração passou a vigorar imediatamente, a compensação ficou sujeita à aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei complementar, senador Armando Bezerra. Vossa Excelência, Armando Monteiro, Vossa Excelência, que tão bem preside a CNI, sabe muito bem das dificuldades de todos os estados exportadores com a Lei Candir. A determinação foi de que, enquanto a citada lei complementar não fosse editada, vigoraria a regra anterior. Só que essa regra, como já disse, trata da compensação de até o ano de 2006. De lá para cá, estamos no limbo e defendemos ano após ano que pelo menos o mínimo previsto no orçamento seja garantido. Senador Randolfo, a cada exercício, a cada ano, quando o Executivo encaminha ao Congresso Nacional o projeto de orçamento, ele vem com a rubrica 0 para a Lei Candir, sem nenhum real sequer na rubrica. E aqui, no Congresso Nacional, os parlamentares, os senadores e os deputados federais têm que lutar na Comissão Mista de Orçamento para incluir, e isso vem sendo feito anos após ano, esses 3,9 bilhões de reais, que hoje já não compensam nem sequer 15% das perdas dos estados exportadores. Em outras palavras, nós aqui no Congresso Nacional deveríamos analisar e votar uma lei complementar para disciplinar as regras sobre como se daria a compensação. E isso, já disse, 10 anos depois, não foi feito. Por falta de vontade política do governo federal, uma vez que, infelizmente, não temos o pleno equilíbrio entre os poderes no nosso sistema representativo. E sabemos que o legislativo, muitas vezes, se curva perante as vontades do Poder Executivo. Com essa ação, junto ao Supremo Tribunal Federal, queremos que o Poder Judiciário interfira e determine que o Congresso Nacional regulamente a Lei Candir, assim como foi feito com as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. É lamentável que o Pará tenha que usar desse expediente para exigir que a autonomia entre os poderes seja realizada na prática e não apenas na Constituição. E esse caso é urgente por diversos fatores. O Pará possui baixíssimos indicadores sociais, como recentemente, lamentavelmente, vimos o baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo PNUD. Temos o pior índice de desenvolvimento no município, com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, que é o município de Melgaço, no arquipélago do Marajó. Temos entre os 50 piores índices do IDH, temos 16 municípios no estado do Pará. E isso por quê? Porque o governador do estado tem que gerir o estado tributando apenas 60% da sua economia, porque cerca de 40% da nossa economia é desonerada. Já disse isso aqui diversas vezes na tribuna do Senado. Como é que podemos atender? O governador pode dar aos paraenses, aos 7.500.000 paraenses, atendimento na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, tributando apenas 60% da economia. Daí o Pará ter das piores rendas per capita do Brasil, gerando algo em torno de R$ 150 por habitante. Como que um Estado pode administrar, fazer a sua administração com R$ 150 por habitante para atender em todas essas áreas que há pouco falei aqui?
E esse baixo orçamento, que dá essa renda per capita, que é uma das piores do Brasil, se deve por quê? Pela parte desonerada da nossa economia. Que parte é essa? Principalmente a exportação dos minérios, dando às empresas mineradoras resultados, como a Vale tem demonstrado aí, de superiores, como teve em 2011, a 40 bilhões de reais, e transferindo para os cofres do Estado, de CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, algo em torno de 120 milhões. Ela teve um lucro de 40 bilhões e transferiu 120 bilhões para o governador do Estado atender a necessidade da população. Então é por isso, por este motivo, que nós temos que, definitivamente, o Congresso Nacional tem que cumprir o que determina a Constituição, que é regulamentar a Lei Candir por uma lei complementar. E foi sobre isso, então, que o governador Simão Jatene tomou essa atitude corajosa, como o líder de todos os paraenses, de dar a entrada, no dia de ontem, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal. Se nós tivéssemos feito isso mais tempo atrás, porque nós sabemos que a tramitação do processo no STF é uma tramitação demorada, mas pelo menos o governador Simão Jatene teve a coragem de dar o primeiro passo de uma grande caminhada que nós iremos acompanhar a partir de agora, que é a tramitação dessa ADIM por omissão no Supremo Tribunal Federal. Senador, eu quero, para encerrar, dizer que não é só o Pará que tem essas perdas, não. Como eu já disse, são 21 estados da Federação Brasileira que são penalizados pela Lei Candir. E o Amapá, de Vossa Excelência, senador Randolph, é um deles. Hoje, a mineração talvez não tenha a grande importância na economia do estado do Amapá, mas a tendência é que ela venha crescendo e com isso vai penalizar ainda mais o seu estado, que é um estado que necessita também de recursos, como ocorre com o estado do Pará, que teve a sua economia que vem do extrativismo da borracha, passou para o extrativismo florestal e agora está no extrativismo mineral. Então é preciso que o governo federal entenda, de uma vez por todas, que essa compensação que está na Constituição, que deve ser feita pelas perdas do ICMS, que seria cobrado pelos estados exportadores, seja feita efetivamente pelo governo federal. Como o governo federal não permite que essa matéria tramite no plenário do Congresso Nacional, pela sua maioria, então foi necessário que houvesse essa medida corajosa do governador Simão Jatene em defesa do povo paraense de dar entrada da ADIM por omissão. E é importante também salientar que em 2012 as exportações brasileiras, só para efeito de comparação para o resto do Brasil, todo paraense já sabe disso, mas é importante que os outros brasileiros tomem conhecimento. Em 2012, as exportações brasileiras atingiram 242,5 bilhões de dólares, gerando um saldo de 19,4 bilhões de dólares na balança comercial. Só o Pará, desse saldo de 2012, da balança comercial brasileira de 19,4 bilhões, só o Pará, ele contribuiu com 13,4 bilhões de dólares, ou seja, quase 70% do saldo da balança comercial do Brasil em 2012 foi contribuição do Estado do Pará para a Federação Brasileira. Por isso, eu, senhor presidente, louvo a determinação da iniciativa do governador Simão Jatene. Nosso governador reconheceu o esforço da bancada paraense em defender a regulamentação da Lei Candir, mas sabe que, infelizmente,
como eu já disse, o Congresso Nacional, as demais bancadas, só votam se houver vontade política. Então, espero que agora possamos acompanhar no STF a tramitação dessa ADIM por omissão, para que o Pará tenha justiça na compensação pelas perdas resultantes da não tributação das exportações, principalmente, todas elas, mas não dos semi-elaborados, mas principalmente dos seus minérios. Muito obrigado, senhor presidente.